Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Já são 12:02. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Comecei o dia de hoje, rapaz, triste. Sim. Recebi a informação do falecimento de um telespectador nosso de todos os dias, seu Afonso Farias. Sabe quantos anos ele tinha? 109 anos. Meu amigo. 109 anos. Esteve aqui na televisão há 7 anos, quando ele tinha 102. Meu amigo. 102 anos ainda dando entrevista. 102, me deu entrevista aqui, lúcido, trabalhando ainda. Ele era mecânico das antigas, da Sambra, que nem existe mais. Mexia naquelas máquinas de algodoaria e fazia adaptações nas máquinas que vinham na época da Alemanha, do Japão, que ninguém mexia por aqui. Seu Afonso mexia, adaptava a nossa realidade. Tenho aqui uma imagem dele, 2 imagens de quando ele nos visitou, para dar entrevista no Ponto a Ponto. Fizemos uma foto aqui no estúdio. Tem outra foto aí. 102 anos ele tinha nessa oportunidade. Meu amigo, 102 anos ainda está com a mente para dar entrevista. A entrevista dele com uma lucidez impressionante. Impressionante. E a família me mandou o comunicado aqui do falecimento do seu. Você vê a data de nascimento dele, o telespectador vai ver agora, 11 de junho de 1914. Faleceu com 109 anos. Estrada, velório na mortuária A Viagem, ali no Pedro I, em frente ao Hospital Pedro I. Sepultamento deve ser no final da tarde de hoje. As nossas condolências à família, ao Edilson Farias, filho, aos netos todos, meus amigos Alexandre, Sérgio, Sueli, a família perdendo aí uma figura que marcou época e que deixou um exemplo, uma herança espetacular para a sua família. Foi aberta agora há pouco a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Quem abriu foi o seu secretário-geral, na atualidade, que é o português Antônio Guterres. E o primeiro chefe de Estado e de governo a falar foi o presidente brasileiro Lula da Silva, que falou pela 8ª vez nessa Assembleia. Eu lembro da primeira vez que Lula falou em 2003, setembro de 2003, quando Kofi Annan, o ganês, era o secretário-geral da ONU, e lá estava acompanhando Lula o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, que tocou e cantou na Assembleia da ONU. Então Lula fez um discurso agora que durou 14 mais 7, 21 minutos. Sim. Os discursos mais longos da história da Assembleia Geral da ONU foram o primeiro de Fidel Castro, durou 5 horas e alguma coisa, 5 horas e pouco. Tinha que ser Fidel Castro. Que jeito, E o também já falecido presidente da Líbia, o Muammar Gaddafi, fez um discurso de cerca de 1h30, mas Lula hoje seguiu aquele padrão, cerca de 21 minutos de discurso, foi aplaudido em 4 ou 5 oportunidades, e a gente tem os compromissos do presidente brasileiro para o dia de hoje lá em Nova York. Teve um encontro com Antônio Guterres, às sós, antes de ir para a sede da ONU. Depois Lula abriu a 78ª sessão com um discurso. Às 3 da tarde ele se encontra com o manda-chuva da Áustria, Alexander Van der Bellen. 4 da tarde vai se encontrar com o velho conhecido, que é o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. 5h15, primeiro-ministro do Reino da Noruega, senhor Jonas Støre. E às 18 horas estará concluindo a sua agenda de hoje, recebendo Mahmoud Abbas, que é o manda-chuva da Palestina, o homem que ocupa hoje aquela função que era de Yasser Arafat, lembra? Sim. Aquele garotinho que aqui ali mandava jogar umas bombinhas, negócio e tal. Meu amigo, não tem melhor do que Ctrl-C e Ctrl-V. É Ctrl-C, Ctrl-V? É. Né? Porque se fosse para Alisson escrever esses nomes que tem aqui, que Não você tinha jeito, trouxe né? essa agenda aqui hoje, ele ainda ia ser para amanhã, para hoje não dá tempo, não. Pois é, e o dia de amanhã, a quarta-feira, vai ser marcada por 2 encontros do presidente brasileiro, um deles com o manda-chuva dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, e no final da tarde tem um encontro com o Volodymyr Zelensky, que é o homem da Ucrânia. Lula fez algumas menções à guerra. Foi mais pelo lado, nós vemos aí a imagem do Volodymyr Zelensky, estava lá na plateia também, sempre com uniforme militar, né? Já viu que ele só aparece ou de camiseta militar ou com uma gandola, uma jaqueta militar. Lula falou sobre a Amazônia, falou sobre a fome no mundo, um discurso que já era esperado por todos nós, e ele leu direitinho, estava lá no teleprompter, não se enganchou, foi uma coisa que a diplomacia cuidou e que ele soube interpretar muito bem. Hoje tem, aliás, sobre a ONU ainda, deixa eu dizer uma coisa, a ONU foi fundada lá depois da Segunda Guerra Mundial, na ocasião tinha 55 países membros, hoje tem 193, o mundo é outro, praticamente quadruplicou o número de países membros e a filosofia da ONU continua a mesma lá de trás, daí porque
tem razão o ex-presidente americano Donald Trump quando diz que ONU, Organização Mundial de Saúde e outros organismos internacionais estão superados no tempo e no espaço porque não se renovaram e estão vivendo uma realidade que é inexequível nos dias atuais. Lula tem a intenção de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, não conseguiu ainda, e só para você de casa entender, está tão esvaziada essa Assembleia da ONU e essas reuniões de organismos internacionais que, por exemplo, hoje, Índia, Rússia, China, Inglaterra e França não estão presentes, através dos seus chefes de Estado. O pessoal não está dando muita importância, não. Mas, de todo modo, a participação brasileira é importante. O Copom está começando hoje, só deve concluir amanhã. Copom é o Comitê de Política Monetária do Brasil. Aquela história de baixa a taxa de juros, aumenta a taxa de juros, e a reunião começa hoje para nova decisão sobre juros. Pressão do governo. Está lá o Roberto Campos Neto, naquela história de reduzir, não reduzir, a decisão final só deve mesmo sair amanhã. Ela nunca termina no mesmo dia, né? Não, é sempre um dia para o outro, porque o pessoal vai discutindo, vai pensando, aí à noite sonha com os anjos, conta umas ovelhinhas, né, para no outro dia dar a decisão. A decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, propôs ontem à Corte e à sua presidente, ministra Rosa Weber, julgar o quarto elemento dessa primeira leva e todos os demais envolvidos com o 8 de janeiro no plenário virtual. Os advogados começaram a reclamar e a decisão já saiu agora de manhã. Será no plenário virtual. O quarto a ser julgado já está com data confirmada, 26 desse mês. E a chiadeira dos advogados de defesa foi tamanho família, porque os advogados disseram, peraí, plenário virtual, os ministros não se expõem, eles apenas apresentam o seu voto. E a defesa? Vai defender o réu como? O Supremo disse, mande a defesa por escrito um dia antes. Então, olha o que eu escrevi aí, manda quem pode, o resto você sabe, obedece quem tem juízo. Exatamente. Agora, talvez também seja reflexo do que aconteceu houve naquelas sessões. Confronto dos advogados. Mas a história é que os advogados estão dizendo, como é que eu vou fazer a defesa, como é que eu vou argumentar, né? Claro e me ater a ponto A, ponto B, não tem condição. Então, alguns juristas estão dizendo em Brasília, é claro que isso não vai acontecer agora, lá na frente, ninguém sabe quando, é provável que tudo isso seja anulado porque, segundo membros da OAB, segundo juristas que nós consultamos, as regras não estão sendo seguidas. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. No plano local, o governador do estado, João Azevedo, anunciou ontem concurso para 2.000 vagas na educação. Se ele tinha o compromisso de fazer concurso de 1.000 vagas a cada ano desse seu mandato, desse seu segundo mandato, teve a pandemia, atrapalhou um pouco, e João confirmou 2.000 vagas. Temos a palavra do governador. Vamos ouvir. É uma decisão de governo. Nós que somos um governo que, com certeza absoluta, foi o governo que mais realizou concursos públicos na história da Paraíba. Até agora, já são mais de 4.200, para ser preciso, 4.215 servidores que foram nomeados através de concurso público aqui no Estado. Concursos que foram para a Fundac, Procuradoria-Geral do Estado, PB Saúde, para DOCAS, para a Codata, Defensoria Pública e na própria educação, onde nós fizemos um concurso para 2.000 vagas. E vamos repetir esse concurso agora para mais 2.000 vagas, além de chamamentos que fizemos para a área técnica especificamente. 2.000 vagas. Então, quem pretende, quem intenciona ser professor do quadro permanente do Estado, está aí a oportunidade. Começa a queimar as pestanas, a estudar, porque logo, logo sai edital. Isso aí. Chama a sua atenção, Chieta, e de você de casa, para essa fotografia feita ontem em Brasília. Olha aqui. Eita. Veneziano Vital do Rego, senador, vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência porque Rodrigo Pacheco está em Nova York. Aliás, hoje no discurso de Lula estavam lado a lado Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes da Câmara e do Senado, lá na plateia da Assembleia Geral da ONU. Ministro Flávio Dino, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Sabe o que eles trataram ontem com Flávio Dino? Sim. Instalação em Campina Grande de uma Casa da Mulher, que é um equipamento de proteção social às mulheres. Campina Grande ganha essa unidade. E um novo e moderno posto da Polícia Rodoviária Federal, ali à altura da Farinha, perto da Praça do Meio do Mundo, naquelas imediações ali. Que ali já tem um, Tem um mais na frente um pouco, né? Parece que eles vão fazer um maior
e mais E para cá, modernizar, para né? pegar o entroncamento, como modernidade, novos equipamentos, conectado à internet, tudo isso. Então, o prefeito está trabalhando, está correndo atrás aí e aproveitando o prestígio do senador Veneziano Vital do Rego, junto ao governo federal. É hoje o homem que chega a hora que quer em qualquer ministério, é recebido e tem conseguido boas ajudas aqui para o município. Boca maldita de hoje, Eita. calçadão da Cardoso Vieira. Por que os deputados Romero Rodrigues, federal, e Tovar Corrêa Lima, estadual, não foram à assinatura da ordem de serviço sexta-feira à noite lá no Parque Evaldo Cruz? Boa pergunta. Estava lá quem? Tinha 2 senadores, Veneziano Vital do Rego e Efraim Filho, vários deputados federais, estaduais, vereadores. Parecia um comício, né? Olha, pela importância, isso é um sinal. Porque pela importância Mais um, do né? evento. Mais um sinal. É. Nem Romero e nem Tovar. Dizem que a foto das 2 próximas campanhas foi tirada sexta-feira lá. Aqueles que estavam reunidos ali estarão juntos em 24 e 26. É isso, Cheto. Para 26 eu acho longe, mas para 24... Para 24, daqui para lá não vão brigar, não. Não vão brigar, não. Não, isso aí, Paulo. Obrigado, então. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora a Brasília. Outras notícias da capital federal.